O 12 de agosto de 1985 não era um dia qualquer no Aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio. As instalações estavam lotadas de passageiros, algo comum para aquela época do ano. Os japoneses retornavam aos seus locais de origem para celebrar o Obon, uma festividade dedicada a honrar os espíritos de seus antepassados. Como resultado, todos os anos nesses dias, as companhias aéreas locais devem usar todos os seus aviões comerciais para transportar multidões em um curto período. No caso da Japan Airlines, a empresa disponibilizou uma de suas aeronaves mais antigas, um Boeing 747SR, registrado com a matrícula J819. Às 17 horas, aterrissou após concluir seu quarto voo do dia e rapidamente se preparou para o quinto, para ser mais específico, o que seria o voo 123. Após alguns minutos, ele foi abordado por 509 passageiros e 15 membros da tripulação. A maioria era japonesa, mas também havia cidadãos dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, Peru e França. Havia até mesmo espaço para uma estrela, o ator e cantor Kyu Sakamoto, famoso em seu país e conhecido por ter sido o primeiro artista asiático a colocar uma música na popular lista americana Billboard Hot. A hora de decolagem estava marcada para as 18h12, com destino ao Aeroporto Internacional de Osaka. Seria uma viagem de quase uma hora. Parecia ser outro voo de rotina em meio àquela voragem, mas era difícil imaginar o calvário que se aproximava. Mas não nos antecipemos. É verdade que a empresa Japan Airlines esteve ligada a um passado obscuro? Quantos acidentes um mesmo avião pode suportar antes de chegar a uma catástrofe? Por que o voo 123 é associado a um milagre? Para conhecer as respostas a estas perguntas, vamos viajar até o dia 12 de agosto de 1985, o dia em que o voo 123 caiu. Japan Airlines. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por um forte processo de reconstrução. Para uma operação eficiente, eles tinham que estabelecer um sistema de transporte aéreo. Essa iniciativa propiciou que em maio de 1951 começasse a funcionar a Japan Airlines. Em pouco tempo, essa empresa se consolidou como a companhia aérea mais importante da nação. No início realizou voos locais, embora logo se estendesse para o resto do mundo com orgulho. Pelo menos por um tempo, depois começou a ser associada a uma série de incidentes. Em 1968, um avião Douglas DC-8 deveria pousar no Aeroporto Internacional de São Francisco. Devido a uma densa neblina, o piloto errou ao realizar a manobra de aterrissagem e tocou o solo a alguns metros da pista. O susto foi enorme, embora nem sequer houvesse feridos. O Douglas DC-8 continua fazendo voos sem maiores inconvenientes. Um episódio mais alarmante ocorreu em 1975. Um Boeing 747 da empresa voava de Anchorage, Alaska, para Copenhague, Dinamarca. No trajeto, 197 passageiros sofreram uma intoxicação alimentar produzida pela bactéria Staphylococcus aureus. Descobriu-se que lhes foi servido uma tortilha feita com presunto estragado. Ainda hoje é considerada a intoxicação alimentar mais grave na história das companhias aéreas. A progressão de eventos sombrios atingiu outro nível em 1982, quando um avião DC-8 do voo 350, vindo de Fukuoka, deveria pousar no aeroporto de Haneda, mas colidiu com um farol e caiu na Baía de Tóquio. Desta vez, as consequências foram mais brutais, 24 mortos e 147 feridos. Esta série de eventos trágicos na Japan Airlines era apenas o prólogo de algo muito terrível que estava prestes a acontecer. No início dos anos 70, com a saturação do sistema aéreo japonês com aviões Boeing 747, a Boeing desenvolveu o 747 Senior. Diferente do 747 clássico, este possui fuselagem mais forte e trem de pouso mais resistente, capaz de suportar uma quantidade significativa de decolagens, pousos e ciclos de pressurização. Seu alcance era curto, mas contava com mais espaço para passageiros. O Boeing 747SR, identificado como JA8119, foi fabricado em 1974. A Japan Airlines dispôs imediatamente do avião. Seu primeiro voo data de 26 de janeiro daquele ano. Durante alguns anos, foi um dos veículos mais ativos e confiáveis da empresa, até que ocorreu o primeiro acidente. Em 2 de junho de 1978, o JA8119 operava o voo 115.
partiu de Tóquio rumo ao aeroporto internacional de Osaka, em uma viagem que vinha ocorrendo normalmente, até que chegou o momento de aterrissar. Os pilotos realizaram uma aproximação Instrument Landing System, a pista 32, mas inclinaram-se demais para cima. Então a cauda do avião atingiu fortemente a pista. O impacto fez com que 23 passageiros sofressem ferimentos leves, enquanto outros 2 sofreram lesões graves. Ninguém morreu, o que aliviou as autoridades da Japan Airlines e do aeroporto. No entanto, o acidente trouxe outras consequências no Boeing 747 Senior. Foram registrados danos severos no revestimento traseiro da fuselagem, o que abriu o anteparo de pressão traseiro e o sistema de controle do estabilizador horizontal. O avião ficou fora de serviço por um longo tempo e teve que ser levado para um centro de reparação. A Japan Airlines não tinha experiência para lidar exclusivamente com as reparações, por isso contratou técnicos da Boeing que trabalhavam em Tóquio. Eles descobriram que as rupturas eram mais delicadas do que haviam imaginado, principalmente a do anteparo de pressão da popa, que separava a cabine de passageiros pressurizada do espaço não pressurizado do interior da cauda. Depois de muito trabalho na aeronave, os técnicos cumpriram seu trabalho. Ou isso é o que os diretores da empresa pensaram. Logo após, o Boeing 747SR voltou a operar. Por vários anos não foram reportados problemas, e a inesperada colisão foi ficando no passado. Mas o pior pesadelo estava prestes a se precipitar, e é assim que nossa história volta ao início. Na tarde de 12 de agosto de 1985, o voo 123 se preparava para a viagem a Osaka. O Boeing 747SR está em mãos confiáveis. O capitão designado foi Masami Takahama, que aos 49 anos já era um veterano com mais de 12.400 horas de voo. Ele supervisionava pessoalmente o primeiro oficial, Yutaka Sasaki, de 39 anos que estava em treinamento para ser promovido a capitão. Contava com 4.000 horas de voo e cerca de 2.650 horas a bordo do 747. Sério. Outra figura de peso era Hiroshi Fukuda, o engenheiro do voo. Ele tinha 46 anos e 9.800 horas de voo. A equipe foi completada por comissárias de bordo da empresa. Para as 18h04, todos os passageiros haviam embarcado no voo. 8 minutos mais tarde, o avião recuou do portão 18 e decolou da pista 1550 que havia sido designada para tal manobra. Até aquele momento, era uma rotina igual à das outras oportunidades. Mas tudo mudou às 18h24 quando ocorreu uma grande explosão na parte traseira, a mesma parte do avião que havia sofrido danos em 1978. Os passageiros se assustaram, os copos e outros objetos que estavam no chão saltaram por todos os lados, e isso foi apenas o começo do fim. A explosão danificou o teto perto dos banheiros traseiros e destruiu a fuselagem despressurizada da popa. O estabilizador vertical foi danificado e as 4 linhas hidráulicas, essenciais para os controles de voo, foram cortadas. Os pilotos, percebendo que o líquido hidráulico estava baixando rapidamente, agiram com frieza. O capitão Takahama mudou o transponder para o código 7700, o sinal de emergência. Ele contatou o Centro de Controle de Área de Tóquio para solicitar o retorno a Haneda. O controlador autorizou-os a virar à direita com um rumo de 0,90 para o leste. De volta a Oshima, Takahama voou para o oeste, de modo que o aeroporto ficou atrás do avião para realizar a volta assim que chegassem ao norte. Embora estivesse executando o protocolo de emergência, Fukuda confirmou que a pressão hidráulica estava acabando, por isso não conseguia manter o ângulo de inclinação correto. De repente, o Boeing 747SR parou de responder à rotação do volante de controle à esquerda. Takahama ordenou a Sasaki para reduzir a inclinação, sem resultado. Os pilotos não controlavam a aeronave. Ativaram o piloto automático, mas logo parou de funcionar. Voavam a 20.000 pés em direção ao norte. Esse não era o único problema. A explosão havia causado uma descompressão interna, então começaram a perder oxigênio. Os passageiros tiveram que colocar as máscaras que pendiam de seus assentos. Fukuda pediu a Takahama e Sasaki que também as usassem, mas eles recusaram. Pouco tempo depois, começaram a experimentar sintomas de hipóxia, ou em outras palavras, a diminuição de oxigênio que o sangue fornece ao corpo. Agora, eles nem mesmo conseguiam pensar com coerência. Isso foi demonstrado quando, do Centro de Controle de Área, conseguiram se comunicar com eles e perguntaram se podiam descer. Como Takahama confirmou que sim,
sugeriram que desviassem para o aeroporto de Nagoya, localizado a 133 quilômetros, mas o capitão recusou, pois preferia pousar em Haneda. Ainda assim, admitiu que nem ele nem seu colega controlavam o avião. O estado do capitão era tão preocupante que, erroneamente, ele se referiu ao voo com o número 124. A tensão aumentava, e pouco depois das 18h30, o avião sofreu as consequências da perda do estabilizador vertical e do leme. Começou a mostrar sinais do que na gíria da aviação é chamado de balanço holandês. Este fenômeno ocorre quando um avião sem estabilização lateral se move de um lado para o outro. Foi criado um ciclo de 12 segundos no qual girava 50 graus para a direita e para a esquerda. Os passageiros estavam aterrorizados. Fukuda, um dos principais responsáveis pelo voo 123, mantinha-se um pouco mais lúcido. Abaixou o trem de pouso e conseguiu diminuir os movimentos incessantes de cabeceio, embora tenha sacrificado a estabilidade lateral. Apesar dos sintomas de hipóxia, os pilotos recorreram a outras peças fundamentais do avião que ainda estavam intactas e podiam controlar. Eles tentaram manobras até que o empuxo diferencial dos motores permitiu que virassem à direita, rumo a Haneda. O alívio não durou nada, pois foram incapazes de parar a curva e iniciou-se um loop descendente de 360 graus. Simplesmente, o avião entrou em uma forte e imparável queda. Graças ao ar denso, os pilotos recuperaram oxigênio e puderam falar com o centro de controle. No entanto, já não havia possibilidades de retornar ao aeroporto. Takahama admitiu que as últimas tentativas foram inúteis e logo informou que estavam se dirigindo às montanhas. Tentaram virar à direita, mas nada saía como esperavam, e o avião tomou o rumo contrário, diretamente para os cumes mais perigosos. Os desafios se acumulavam um sobre o outro, mas ninguém se rendia dentro da cabine. O voo 123 iniciou uma subida suficiente para contornar alguns picos montanhosos. Os pilotos retornaram a 8.000 pés de altitude e lutaram até o fim. Takahama continuou dando ordens ao colega para manobrar. Quando os motores falharam, eles recorreram aos flaps, dispositivos que permitem aos aviões voar a baixa velocidade com segurança. No entanto, isso não foi suficiente. O terror e o pânico tomaram conta dos passageiros. Apesar das terríveis condições do avião, muitos escreveram cartas de despedida para seus entes queridos. Às 18h40, o voo 123 continuava rumo às montanhas. Os gritos e ordens finais dos pilotos seriam gravados na caixa preta. Uma frase também foi gravada. Este é o fim. Faltando poucos minutos para as 19, o voo 123 da Japan Airlines se chocou perto do Monte Takamagahara e explodiu. O acidente já era uma realidade, mas faltava descobrir sua real extensão. No centro de controle, não souberam do acidente de imediato. Eles perderam contato com o voo 123 depois que ele desapareceu do radar. Ainda assim, mantinham esperanças, pelo menos até tentarem retomar a comunicação com os pilotos e verificarem que era impossível. Foi nesse instante que receberam a pior notícia. Um avião militar informou sobre uma grande explosão nas montanhas da província de Nagano. Inicialmente, não foi possível determinar o local exato da queda do avião. Era uma área remota e montanhosa, inacessível até para os moradores locais. A solução veio de um avião C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Ao saber que o voo 123 havia desaparecido de sua rota de voo, ele conseguiu identificar do ar os destroços em chamas do Boeing 747 Senior. Através do rádio, passaram as coordenadas para as autoridades japonesas e acrescentaram que a cena era tão avassaladora que duvidavam que houvesse algum sobrevivente. Anos depois, os pilotos do C-130 revelaram que a Força Aérea propôs enviar um helicóptero com equipe de resgate, mas que o governo japonês o rejeitou. Em vez disso, organizou uma operação de resgate independente. Nas horas seguintes, 8.000 pessoas, 800 veículos e 37 aviões se mobilizaram para o local. Contudo, a chegada foi bastante atrasada por falhas logísticas dos encarregados. A ação rápida foi possível graças a um grupo de 160 socorristas. Eles se prepararam à noite em uma escola local e de manhã foram para a área dos destroços do avião. Chegaram por volta das 10 da manhã e se depararam com um cenário apocalíptico. Tal como haviam antecipado desde o C-130, ninguém parecia ter sobrevivido. Mas de repente os milagres se materializaram. A equipe de resgate inspecionou a seção da cauda do avião, ainda esperançosa.
parecia que também não haveria sorte até que alguém distinguiu um movimento. Uma mão fraca aparecia entre os escombros pedindo ajuda. Correram para lá e resgataram uma mulher gravemente ferida, porém viva. Yumio Chiai, uma comissária de bordo, viajava fora de serviço. Mais tarde, uma vez recuperada, ela contribuiu com sua visão da tragédia. Ela contou como a cabine de passageiros se encheu de fumaça branca e poeira após um grande barulho e como ajudou a acalmar os passageiros. Ela também disse que o avião caiu brutalmente e sentiu 2 ou 3 choques violentos. Além disso, ela acrescentou que após a colisão ouviu inúmeros gritos de sobreviventes e até o barulho de um helicóptero que não parou. Com o passar das horas, os sons foram se apagando e só houve silêncio. Não apenas sobreviveu ao choque, mas também às 16 horas que demorou o resgate. Isso sugere que se mais socorristas tivessem chegado a tempo, mais vidas poderiam ter sido salvas. O Jukiai não foi o único milagre daquele dia. Socorristas encontraram menina pendurada em árvore. Seu estado era calamitoso, porém consciente. Era Keiko Kawakami, de 12 anos, a única sobrevivente de sua família. Mais encorajados, os socorristas continuaram procurando ao redor dos últimos assentos e a sorte os acompanhou. No que restava da fila 54, encontraram Hiroko Yoshizaki, de 34 anos, e sua filha Mikoko, de 8. A menina estava gravemente ferida, mas pôde ser atendida a tempo pelos médicos e conseguiu se recuperar. Aquelas 4 mulheres foram as únicas sortudas de uma tragédia que deixou 520 mortos. Elas conseguiram se salvar por viajarem na fila 54, o que reafirmava a velha regra dos acidentes aéreos. Os assentos da parte traseira são os mais seguros. Além dos milagres, o horror era inevitável e teve suas consequências. O acidente do voo 123 da Japan Airlines impactou o mundo e deu início a uma investigação exaustiva para descobrir por que aconteceu. A Comissão de Investigação de Acidentes de Aeronaves publicou os resultados. Como é evidente, foi crucial o acidente anterior de 1978 e a reparação deficiente do anteparo danificado. Era necessário colocar 2 placas com fileira dupla de rebites. No entanto, foi utilizada apenas uma com fileira dupla, além de uma segunda placa com fileira de rebites simples. Como as peças novas haviam sido unidas de maneira inadequada, surgiram rachaduras que foram se abrindo com o decorrer dos voos. Isso provocou estragos na parte traseira que prejudicaram o funcionamento de todo o resto. E havia um dado oculto. Após o reparo, estimou-se que poderia realizar mais 10.000 decolagens. O voo 123 tinha sido o número 13.320. A descoberta das irregularidades no voo 747SR não pôde ser ignorada pelos seus responsáveis. Japan Airlines e Boeing ficaram na mira da opinião pública e da imprensa. Em setembro daquele ano, um oficial responsável pela manutenção de aviões no aeroporto de Haneda cometeu suicídio. A tragédia impactou drasticamente a aviação japonesa e global. Obrigou a melhorar as condições dos voos e a assistência técnica, mas nem isso impediu que mais incidentes acontecessem. Após a tragédia do voo 123, as autoridades da Japan Airlines assumiram suas responsabilidades e quiseram garantir que algo semelhante nunca mais se repetisse, mas a empresa esteve novamente relacionada a episódios obscuros. Em 2001, quase colidiram em pleno voo um Boeing 747 e um McDonnell Douglas DC-10. O desastre foi evitado graças aos pilotos do 747, que tiveram que descer abruptamente. 100 feridos foram relatados sem mortes. Outro incidente ocorreu em janeiro de 2024 e teve como cenário o aeroporto de Haneda. Agora, um Airbus A350 foi atingido por um de Havilland Canada Dash da guarda costeira japonesa quando estava pousando. Apesar do incêndio, houve apenas 17 feridos. Quanto ao outro avião, 5 dos seus 6 tripulantes morreram. Este caso trouxe as piores lembranças de 1985, mas a mídia não. Culpou a Japan Airlines. Na verdade, eles elogiaram como eles aprenderam com seus erros passados para se tornar uma empresa segura. Quase 40 anos depois, o voo 123 da Japan Airlines ainda é tema de conversa e sua sombra ainda é latente. Foi simplesmente uma tragédia que expôs as falhas de uma empresa renomada e de profissionais que não estavam à altura de seu status. Também revelou o orgulho das autoridades japonesas, que não souberam agir com perícia em situações limite.
Todas questões que fazem com que tanto tempo depois, muitos ainda sintam um arrepio no momento de embarcar em um voo. Obrigado.